Acalma a minha alma, Senhor, que se confrange em pesares ante os problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma a minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem, para o reclamado repouso do corpo cansado da luta diária. Acalma minha alma, Senhor, e toma minha vida em tuas mãos. Conduz-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia, que insistentes batem à porta de meus pensamentos e de meu coração. Acalma minha alma, Senhor, equilibra as minhas energias e fortalece meu espírito, e assim, somente assim, com teu amor, alicerçando minha vida, é que poderei vencer, hoje e sempre. Amém. Santa Maria, Filha de Deus, acolha nossos filhos no acerto com a lei, que ao céu se renderam por meio da dor, nos braços do mais puro amor. Receba essas estrelas nos céus de Jesus, almas peregrinas se fazendo luz. Olha com ternura para os filhos seus, todos cuidados por Deus. Mães de puro amor, aceitem com bravura, se lhes foi cruel, hajam com brandura, pois naquele dia de puro escarcéu seus filhos subiram aos céus. Durmam tranquilas, pobres mãezinhas, seus filhos dormem também, pois sabem que não morreram, a vida prossegue no além. Durmam tranquilas, nobres mãezinhas, seus filhos são gratos também ao tempo vivido na terra. O amor não se perde no além. Amém.
o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder me explicar Como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de me falar como é grande o meu amor Por você, nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você, por você. Ah, como é grande o meu amor por você. Luz na escuridão dos problemas. Ó Deus, encontro-me como num quarto escuro. Por todo lado, a escuridão.
É a sensação que tenho por não encontrar solução para os meus problemas. Preciso de uma réstia de luz que me clareie os fatos, mostre-me por onde devo começar e o que devo fazer. Por isso, confiando que tu podes iluminar minha mente e enviar-me as sugestões mais apropriadas e acertadas, é que recorro a ti, como meu Pai e grande amigo. Para receber a tua inspiração, elevo meu pensamento. Manifesto agora meu reconhecimento pelo teu amor que me protege. Demoro-me pensando nesse teu amor. Percebo que de ti sai uma vibração que se encaminha na minha direção. Recebo esta bênção que se introduz na minha mente e vai fortalecendo a minha forma de pensar. Cada vez mais, esta intuição me diz que as soluções não demorarão a surgir. Ficarei pensando até que tudo seja equacionado e resolvido. Obrigado, obrigado. Prece de Aniceto. André Luiz. Senhor Jesus, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Evangelho sábio, dá-nos teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, sê indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil. Abre nossos olhos e mostra-nos a estrada do teu reino. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite. Hoje, na questão 71 do Livro dos Espíritos, parte 1, das causas primárias, capítulo 4, do princípio vital. Kardec pergunta aos espíritos: a inteligência é um atributo do princípio vital? E os espíritos respondem: não, pois que as plantas vivem e não pensam, só tem a vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência,
mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Kardec ele ainda complementa a resposta dos espíritos. A inteligência ela é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos, e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constitui uma individualidade cada um, assim como os meios que estabelecem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Podem distinguir-se assim. Primeiro, os seres inanimados, ou seja, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Segundo, os seres animados, que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. E no terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. Depois da resposta dos espíritos, ou mesmo do complemento de Allan Kardec, é interessante a gente voltar na pergunta e tentar entender, né, qual é o fundamento da pergunta. Se a inteligência ela está vinculada, ela está articulada, ela está ligada ao princípio vital? E os espíritos foram bem claros, disseram que não. E nós já vimos em outras lições, né, em outras questões, que o princípio vital, que dá vida à matéria orgânica, ela é uma modificação do fluido cósmico universal, ou seja, uma matéria modificada. E a inteligência, ela é um atributo do espírito. Cada ser recebe a quantidade necessária ao seu desenvolvimento. Então é importante a gente entender o que seja inteligência e o que é instinto. A inteligência é a faculdade de conhecer, compreender e aprender. Quer dizer, a possibilidade de desenvolver intelectualmente, aprendendo, lendo, estudando, raciocinando, pensando. E a gente é capaz de responder aos problemas, aos conflitos, às situações difíceis e se adaptar também a qualquer situação. Então, o ser humano, pela inteligência, ele consegue raciocinar, ele consegue pensar, ele consegue descobrir novos caminhos, ele consegue buscar novas alternativas. E que se ele tiver que se adaptar a lugares, a situações, se conformar com o modo em que ele tem de sobreviver, ele vai ter essa faculdade a seu favor. Então, a gente pode entender que a inteligência ela vai proporcionar criar, evoluir e, com isso, melhorar-se. Já o instinto é um impulso limitado, mas é um impulso natural, que faz executar inconscientemente atos às necessidades de sobrevivência. Ou seja, não tem raciocínio, não tem o pensar, mas ele pode executar. Ele consegue sobreviver pelo meio do instinto. E nessa escala que Allan Kardec veio complementar nessa questão, a escala descendente, ele traz seres inanimados. Esses seres inanimados, eles são constituídos só de matéria. Não tem vontade, é sem vitalidade e sem inteligência, que são os corpos brutos, que aqui a gente poderia colocar os minerais, o solo, a pedra. O segundo grupo, que ele chama de seres animados, são aqueles que não pensam, são formados por matéria, dotados de vitalidade, porém desprovidos de inteligência, ou seja, são intuídos. As plantas, por exemplo, elas vivem, mas não possuem o poder do pensamento. Elas têm o automatismo, que são naturais. Todo ser vivo ele tem um fluido vital,
mas nem todo ser vivo tem inteligência. As plantas, elas têm esse fluido vital, elas nascem, elas crescem, elas florescem, mas elas não têm o raciocínio, o pensar, a escolha. Então, elas estão dentro do processo natural. E desde a semente até o fruto, elas vão obedecer às leis naturais. Já os animais, eles possuem um pensamento, só que um pensamento cortado ainda, mas amplamente dotado de riqueza mental, como a introdução ao pensamento contínuo, quer dizer, já é um princípio, já é um elemento fundamental da inteligência. Apesar dele não ter controle ainda das suas escolhas e do seu livre-arbítrio. Ele não consegue ainda pensar, refletir, nem tomar decisões, né? Ele age por impulso. Então, o animal, ele ainda não pode tomar essas decisões porque ele ainda tem um instinto, que já é um princípio da inteligência, né? Só que é uma inteligência bem elementar, rústica, ela é diferente da inteligência a qual Allan Kardec se refere aos espíritos. Mas já é um processo evolutivo, já é um processo de melhora. Um exemplo que a gente pode ter dos animais, cachorro. Quantas vezes a gente escuta das pessoas, né, dizendo, nossa, meu cachorro é tão inteligente, eles fazem tudo, agem como se fosse gente, só falta pensar. Mas esses animais, eles ainda não têm esse poder, eles ainda não conseguem responder por seus atos, mas já é um instinto bem aprimorado, né, e vai conquistando em cada etapa. Não tem um pensamento contínuo, porque o seu pensamento ainda é um pouco picado, né? Ele age ainda pelo instinto, mas já começa a melhorar essa qualidade desse instinto. Ele começa a aprimorar. É por isso que muitas das vezes a gente confunde esse pensamento, esse raciocínio, né, como inteligência. Mas é apenas um princípio elementar da inteligência, que nós chamamos de instinto. E o terceiro, que são os seres pensantes, que são formados de matéria e dotados de vitalidade, inteligência que possibilita pensar, agir, evoluir, melhorar, crescer, aprender, criar novas coisas, criar novas tendências, ou mesmo criar hábitos diferentes. Então, ele tem a possibilidade de melhorar através do raciocínio, através da inteligência, através da melhora do seu pensamento. O espírito é um ser eterno, é um princípio inteligente dos animais e vegetais na busca da evolução, como nós acabamos de ver. Então, os animais e as plantas são dotadas, né, de intuição, que nós vimos que já é um princípio, né, do instinto, um elemento que depois vai contribuir nessa inteligência, vai aprimorar, vai melhorar. E os seres humanos, que são dotados do raciocínio, do pensar. Os animais e as plantas, eles não agem, eles não podem ser responsabilizados pelos seus atos. Já o homem, sim, ele é responsabilizado por tudo que faz ou deixa de fazer. Então, a inteligência, ela é um atributo do espírito. Acima de tudo, é uma conquista pelo realizado em todas as encarnações. Então, em cada encarnação, nós temos um aprendizado, porque nós não ficamos sem aprender nada. Por menor que seja o conhecimento, aquele valor, aquela sabedoria, ela já vai ficando implantada no nosso subconsciente e uma hora ou outra nós vamos acioná-la. E essa soma é o que vai desenvolver a nossa inteligência. Esse aprendizado vai amadurecer e vai nos proporcionar melhores condições de vida, ou mesmo de escolha. Então, a inteligência, ela é um atributo do espírito. Ela existe desde os primórdios e ela obedece a essa escala descendente para depois ascender nessa ordem de desabrochar.
todas as qualidades inerentes aos poderes do espírito. A faculdade de pensar e raciocinar dos seres humanos foi o mesmo instinto animal que desabrochou pela força da perpetuação pelas bênçãos do Criador. Que a gente pode perceber que muitas das vezes as pessoas elas agem por impulso, por instinto. Elas não pensam, elas não raciocinam, elas não têm dimensão às vezes da consequência. E nós não podemos esquecer que antes, era um instinto animal, até chegar esse desabrochar, esse amadurecimento do pensar e do raciocinar. A gente precisa tomar muito cuidado com as nossas ações, com o nosso modo de falar, com o nosso modo de agir, com o nosso modo de pensar. Porque nós já temos condições para estabelecer pensamentos evoluídos. Então, nós temos que agir pelo raciocínio e não pelo instinto animal. Nós temos que dominar esse animal que ainda persiste em nós, que ainda insiste em estar em nós. Porque quando nós realizamos alguma coisa que nós depois podemos nos arrepender, é exatamente porque nós estamos agindo por instinto e não por pensar, raciocinar. Então é necessário às vezes parar nossa vida, pensar, refletir e ver o que pode ser mudado, o que pode ser melhorado. Porque se em cada encarnação nós temos a oportunidade de aperfeiçoar, de melhorar, evoluir, nós temos que aproveitar. Então, nós vamos acumulando conquista em cada encarnação. Se nós acumulamos conquista, se nós vamos melhorando, amadurecemos, daí a importância de preparar, de estudar, de entender as questões da vida para o crescimento na aprendizagem. Esse momento que nós estamos aqui nos dedicando as questões do Livro dos Espíritos, ou mesmo durante as palestras, durante as nossas orações, durante as vibrações, durante o passe, tudo isso vai contribuir para a nossa melhora. Porque nós não podemos esquecer, a nossa melhora ela não pode ser só intelectual, a nossa melhora também tem que ser moral. Nós temos que desenvolver as duas asas, como Emmanuel sempre diz, a asa da inteligência, da sabedoria, mas também a da fraternidade, do amor. Então, por isso, nós não podemos deixar de estar sempre pensando, refletindo na nossa vida, no nosso cotidiano, e o que nós temos feito para melhorar, o que eu aproveito através da minha inteligência para melhorar a vida dos outros que vivem ao meu redor, principalmente daqueles que vivem necessitados, não só de coisas materiais, mas principalmente de atenção, de amor e de consolo. Então, que Jesus possa nos proporcionar a nossa inteligência de forma madura, de forma que possa aproveitar. Obrigado pela sua atenção. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus possa estar presente na noite de hoje conosco nesse encontro fraterno, onde vamos tentar aqui, através desse convite que nos foi feito, através dos irmãos dessa casa, do grupo da Fraternidade Irmão Niceto, nos convidar para participar desse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema hoje o perdão das ofensas, que está no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E queria, nesse momento, comentar com vocês que é uma alegria imensa poder estar aqui, principalmente nesse cenário que a gente nos encontra aqui neste momento. Estamos aqui passando o feriado aqui nessa cidade de Málaga, na Espanha, e eu resolvi tentar fazer esse vídeo aqui na natureza. É a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de vídeo. Para mim vai ser uma novidade
Eu espero que possa dar tudo certo no final, tanto na questão do áudio como do vídeo, porque aqui há bastante ruído exterior e a gente vai tentar fazer o máximo aqui possível para ter um pouco de qualidade nesse trabalho. Então é uma alegria, né, que a gente vai dar continuidade aqui no trabalho e pedindo a inspiração aí, com certeza já nos está dando, só de receber essas energias positivas aqui, nessa praia lindíssima, é uma sensação ímpar. E a gente fica assim recordando de Jesus, né, quando usava os meios da natureza para poder falar para aquelas pessoas simples, humildes, trabalhadoras. E então para nós também vai ser essa oportunidade de ter essa sensação de como falar assim através da natureza. Então vamos lá. O perdão das ofensas. É uma coisa interessante, né? Quando a gente relembrando aquele diálogo de Jesus com Pedro, quando Jesus abordou ele a respeito de quantas vezes a gente deveria perdoar os nossos desafetos, os nossos inimigos, ele perguntou se era 7 vezes, e Jesus falou não 7 vezes, mas 70 vezes 70, 70 vezes 7. Isso quer dizer que a gente compreende que Jesus queria dizer para ele que isso não tem fim, né? Então é uma coisa constante na nossa vida, que a gente tem que sempre, quando tiver a oportunidade de realizar esse perdão, que a gente possa realizar constantemente, porque é sempre necessário. Então é muito oportuno a gente recordar essas lembranças, né, através do Evangelho de Jesus. Me lembro também uma certa vez, através de uma obra, que eu não me recordo agora qual foi, mas é uma história, um comentário que comenta que Bezerra de Menezes estava tentando dialogar com o irmão que infelizmente estava numa situação bastante revoltosa contra alguém que lhe tinha feito algo que se equivocou com ele, né? Que ele não aceitava, não perdoava de forma alguma. E Bezerra de Menezes, né, que esse benfeitor espiritual nosso, ele, de uma sabedoria profunda, tentando conversar com aquele irmão para demover ele daquela ideia sinistra, né, de revidar, de revolta, do não perdão. Então ele disse ao irmão, né, que ele entendia a situação dele e, na realidade, todos nós temos os nossos erros, cometemos as nossas falhas diariamente. Quem de nós nunca se equivocou e erra? Todos nós. Então ele falou para ele, você tem todo o direito, porque você tem seu livre-arbítrio. E a gente, quando usa do nosso livre-arbítrio, a gente faça dele o que a gente quiser. Então, já que você não perdoa, então você pensa sempre numa coisa. Quando você quiser o perdão de Deus, e você recorda, para a gente, quando ter esse sentimento de não querer perdoar, né, lembre-se que a gente também é passivo de erro, que a gente não erre também. Então isso, para aquela pessoa, para aquele irmão que estava ouvindo aquilo, para ele foi um choque tremendo de ouvir essas palavras. Então a partir daquele momento ele já teve assim, uma pequena mudança de conduta, de raciocínio com relação a essa questão do perdão. A gente, quando observa, né, a gente acha que falar sobre o perdão, na realidade, ela é bem mais fácil do que praticar. O perdão, a gente falar dele, às vezes é até bonito, é fácil, mas o mais difícil, o mais complicado e o mais complexo na realidade é colocá-lo em prática na nossa vida.
Então a gente vai ler aqui um breve comentário de dois espíritos, de dois benfeitores que colaboraram com Kardec na codificação dessa obra. Um é Simeão e outro é o apóstolo Paulo. Então ele faz o comentário dentro desse item do Evangelho, do capítulo 10, e a gente vai ler aqui um breve trechinho. A gente escolheu aqui 2 parágrafos, mais ou menos resumido, para a gente poder assim seguir no tema que nos foi pedido para estudarmos juntos na noite de hoje. Então é bastante interessante e vale a pena a gente meditar e refletir sobre o que Simeão queria dizer para nós sobre essa questão do perdão. Veja bem, Espírita, não vos olvideis de que, tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizeis espírita, sede o de fato. Esquecer o mal que vos tenham feito e pensais apenas numa coisa, no bem que possais fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelo vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer, cada noite ao dormir, nada tenho contra o meu próximo. Simeão. Então isso para nós é uma responsabilidade muito grande na questão do perdão. A gente que tanto fala dele, tanto que escuta, que ouve palestra, e na realidade às vezes é até fácil, né, a gente falar, mas o mais importante é a gente colocar isso em prática todos os dias na nossa vida. E quando a gente for para a cama, ao dormir, a refletir sobre o dia a dia que a gente passou, né? Se realmente a gente quer o perdão de Deus, a gente tem que começar a procurar dar os primeiros passos nessa questão. Se a gente quer realmente ser perdoado, começamos agora essa tarefa importantíssima na nossa vida, do perdão das ofensas. Porque na realidade, Deus sabe de todos os nossos passos. Como diz na doutrina espírita, Ele sabe até do nosso nome. Ele sabe quantos fios de cabelo existem em nós. Principalmente no meu caso. Seria até mais fácil de contá-la. Então, veja bem, Deus sabe tudo, né, o que se passa conosco. Então é importantíssimo a gente refletir e mudar, tentar fazer essa transformação em nós mesmos, que será um grande benefício para nós. E o segundo trechinho aqui, que é do apóstolo Paulo, vamos ver o que ele nos fala aqui também, que com certeza vai ser de uma profundeza muito importante. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus perdoe, porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardares até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tende grandes necessidades de indulgência? Imagine, é o que a gente acabou de comentar no parágrafo anterior, é parecido, né? Então, em outras palavras, na realidade, no fundo,
seria a mesma coisa. Realmente a gente está buscando esse perdão, que a gente façamos, né, aos outros aquilo que a gente gostaria de receber. Essa questão do perdão das ofensas, quando a gente estuda e a gente já ouviu falar que é o esquecimento, esquecer toda essa ofensa que nós recebemos, na realidade a gente teria que entender e interpretar à luz da doutrina espírita. Essa questão do esquecimento é uma questão de memória, porque na realidade seria muito difícil a gente esquecer aquilo que a gente fez de bom ou de ruim. Então, isso como sendo uma questão de memória, não vai se apagar assim da nossa memória de um dia para o outro. Isso é questão de tempo. E não é como a gente pegar uma borracha e apagar. Não funciona dessa maneira. Esse esquecimento das ofensas será, na verdade, a gente evitar, tanto em pensamento, em atitudes, não revidar o mal recebido. É ter para com o outro essa indulgência, não cobrar do outro. Não seria como faz os antigos, ou às vezes muitos de nós também, quando recebem uma ofensa, que a gente quer dar o troco. Seria olho por olho e dente por dente. Não funciona dessa forma. A gente tem que procurar realmente evitar, tanto em pensamentos, em desejar o mal ao próximo, principalmente aquele que nos fez tanto mal. Quando a pessoa ela segue com esse sentimento, né, de ódio, de rancor, né, e não quer perdoar de forma alguma, é como a gente todos os dias tomar uma gota, uma dose de veneno todos os dias. A gente vai se matando, vai se acabando pouco a pouco a nossa saúde, tanto espiritual e física. Então, a gente tem que tentar evitar o máximo possível, porque o maior prejudicado será nós mesmos e o maior beneficiado também será nós. Quando nós procuramos evitar perdoando alguém, o maior beneficiado, na certeza, será nós mesmos, porque isso reflete em nós, quando a gente carrega em nós mesmos esse sentimento atroz que nos vai aniquilando pouco a pouco a nossa saúde, tanto física e espiritual. Quando cultivamos esse sentimento em nossa vida, do rancor, do ódio, do egoísmo, da mágoa, da ambição e tantos outros males morais que nos atingem profundamente a nossa alma, o resultado será sempre aquele que nós estamos cansados de ver todos os dias, diariamente, principalmente através da notícia que invade os nossos lares, invade o nosso ambiente de trabalho, invade a nossa sociedade de uma forma geral. Então, e isso, com certeza, isso vai trazer consequências muito graves na nossa vida, naquilo que a gente está acabando de falar, que a gente vê através das mídias. Isso vai dar, no final, vai dar em guerra, essa guerra bélica, essa guerra de destruição em massa e tantas outras, e principalmente as guerras íntimas que nós mesmos nos enfrentamos, seja no nosso lar também, no nosso ambiente de trabalho ou em qualquer lugar onde nós estivermos. Então a gente tem que procurar de alguma forma nos esforçar para tirar isso do nosso caminho, tirar esse sentimento tão danino que nos prejudica profundamente a nossa alma e a nossa evolução espiritual.
Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, nas suas obras que ela dita para o nosso irmão, ela, através das suas coletâneas, dos livros psicológicos, ela fala de uma forma bastante singela para nós, poética, que a pessoa, quando ela está nessa sintonia, quando ela está passando por esse momento difícil, né, que ela costuma comentar que é o amor que está adoecido. Todos nós temos capacidade de odiar e de amar, e quando a pessoa não ama, é porque o amor está enfermo. E a partir do momento que ela vai tentando se melhorar através da oração, da boa prece, dos bons pensamentos, ela vai se fortificando, ela se vai imunizando desses males que vai adoecendo a sua pessoa. Então é importantíssimo, meus irmãos, que a gente procure nos fortalecer com esses antídotos que vai nos trazer muita paz de espírito a todos nós. A gente, lembrando também através das histórias no tempo e no espaço, não tem como a gente não falar de uma grande pessoa que aqui pisou na Terra, que deu um grande exemplo na questão do perdão. Vamos fazer um breve comentário, né? Relembrar aqui Mahatma Gandhi, esse grande libertador da Índia, que infelizmente naquela época medonha da invasão dos ingleses à Índia, imagine nós, você morando dentro da sua própria casa, do seu país, da sua cidade, e você ser recebido aqui por você ter a presença dos invasores querendo dominar a sua terra, a sua pátria, a sua família. Então, os hindus originários daquela terra estavam proibidos de caminhar livremente pela cidade. E quando o soldado encontrava algum indiano caminhando pela rua, eles eram brutalmente, covardemente agredidos fisicamente e principalmente moralmente. E assim, um soldado encontrou com o Mahatma Gandhi, que estava caminhando solitariamente pela rua, acercou-se dele e de uma forma bastante agressiva, covarde, golpeou Mahatma Gandhi, que caiu ao chão. E ao levantar, o soldado novamente, brutalmente, sem nenhum motivo aparente, golpeia mais fortemente o rosto de Mahatma Gandhi, que começa a sangrar-se. E Mahatma Gandhi, sem nenhum sinal de revide, de revolta, de mágoa, levanta-se tranquilamente, e isso para o soldado naquele momento foi uma agressão, porque ele não revidava. O amor é mais forte. Então ele pergunta a Mahatma Gandhi: quem te ensinou a ser tão covarde para não revidar? E Mahatma Gandhi, calado, não dizia nenhuma palavra. E o soldado, mais uma vez, pergunta: quem te ensinou a ser tão covarde? E Mahatma Gandhi olha profundamente nos olhos do soldado e disse a ele: foi esse homem que está aí despendurado no seu pescoço, no seu peito. O soldado inglês levava um crucifixo com a imagem de Jesus. Quando ele ouve isso, ele leva um choque, porque era tremenda brutalidade que ele impunha àquele ser tão inofensível. Então ele fica envergonhado e pede desculpa e sai caminhando. E isso é um grande exemplo para todos nós.
desse grande apóstolo do amor que levou a bandeira da paz sem levantar nenhuma arma em defesa de todos que viviam naquele país. E assim, meus irmãos, deveremos também refletir sobre isso e pensar se realmente vale a pena a gente seguir nesse sentimento de rancor, de raiva, de ódio, e queremos aí de alguma forma também prejudicar os nossos irmãos que estão em caminho conosco e em evolução. E Jesus também foi o grande exemplo. Vamos usar aqui também uma crônica que nos vem à mente aqui para finalizar aqui as nossas palavras na noite de hoje, para nos trazer essa reflexão que vai ser de grande importância para todos nós. Diz através de uma obra muito conhecida nossa no movimento espírita, é uma obra ditada pelo espírito Humberto de Campos, o irmão X, com o título Estante da Vida, na qual o nosso irmão médio Francisco Cândido Xavier recebe as mensagens desse espírito. Ele nos narra uma experiência que ele teve, que foi levada ao plano espiritual, naquele momento trágico, naquele momento triste, que todos nós sabemos na humanidade, a crucificação de Jesus. Então ele narra os últimos momentos de Jesus aqui entre nós, naquele momento onde ele estava crucificado no Gólgota. Então Humberto de Campos narra naquele momento, que quando ele foi levado ali, naquele cenário, naquele drama, ele percebeu que havia um grande movimento de entidades espirituais, de uma luminosidade irradiante. Então ele percebeu que havia os movimentos de seres que ele não sabia definir que tipo de categoria estavam situados aqueles anjos, aqueles seres de tanta elevação espiritual que emanava luz e clareava todos os setores, todos os lugares naquele ambiente. Ele não sabia se era arcanjos, se era serafins ou se era querubins. Ele ficou assim sem saber como definir, mas o mais importante que ele quis passar, que era aquele momento de grande expectativa no desenrolar daquela situação. Então ele percebeu também que havia um movimento de espírito que trazia nas mãos conteúdos de líquidos que seriam remédios, medicina para trazer o alívio, para curar as chagas que Jesus estava sofrendo, as dores. Então eles usavam aqueles medicamentos para trazer o alívio. Esses espíritos, esses anjos que traziam, que usavam esses medicamentos, eles eram denominados como anjos bons da cura. E havia outros também que estavam ali encarregados de trazer e de produzir a harmonização através da música, das músicas celestiais, para trazer um pouco de harmonia, de calma, de paz àquele ambiente que estava um pouco assustador. E havia também tantos outros, e esse que acabamos de falar, eles eram os anjos
instituição que controlava a harmonização do plano espiritual, que organizava os grupos musicais, as orquestras e todos aqueles componentes que traziam paz e luz. Eles eram os anjos da harmonia musical celestial. E havia outros também, outro tipo de grupo que chamou a atenção, foi uns que usava tipos de documento e que estavam ali anotando, catalogando o nome de todos os envolvidos naquele drama, para que num futuro bem próximo pudessem assim quitar as suas dívidas, os seus débitos que estavam contraindo com a justiça celestial. Eles eram os anjos da justiça. E havia também outro grupo de anjos que consolava Maria, consolava as mulheres que estavam ali, e juntamente com os apóstolos. Eles eram os anjos da consolação. E eis que, quando ninguém esperava, surge entre eles um anjo que não estava sendo escoltado por ninguém. Ele vinha solitário, ele vinha muito rápido, muito célere, e vai ao encontro de Jesus, que estava ali na cruz, e ao acercar-se do Mestre, e de uma forma bastante respeitosa e carinhosamente, ele beija os pés de Jesus, e nota-se e sente-se na sua alma transcendental que Jesus queria lhe dizer alguma coisa em particular. Então ele se acerca-se a Jesus um pouco mais, encosta os seus ouvidos, o seu ouvido nos lábios de Jesus, e Jesus começa a balbuciar algumas frases. E o interessante é que ninguém que estava ali naquele momento conseguiu captar, conseguiu ouvir o que Jesus dizia àquele anjo solitário. E o anjo, depois de ouvi-lo, começa a baixar tranquilamente, e assim, quando ele está a caminho na rua, ele começa a andar, a voltar mais rápido de quando chegou ali naquele ambiente. E Jesus havia lhe feito um pedido em particular, que ele pudesse naquele momento ir ao encontro de Judas Iscariote, que acabara de suicidar-se. Esse anjo bom, ele foi denominado como o anjo bom da caridade e do amor. Meus queridos irmãos, é com muita alegria que nós estivemos aqui nesse momento para essa reflexão, desse estudo fraterno, na qual nos deram essa oportunidade. E que fica aí essa mensagem belíssima para todos nós, e que Jesus continue derramando sobre todos nós muita luz, muita paz, muita harmonia, principalmente nesses momentos atuais no qual a gente está vivendo todos nós, e que possa Ele, assim, com esses benfeitores que tão bem cuida de nós, que traga para todos nós em particular muita paz, muita harmonia, e que Jesus seja e que continue sendo o nosso guia e modelo para toda a eternidade, e que a paz seja conosco, hoje e sempre. Muito obrigado, meus irmãos, e que assim seja.
Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.